Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! No programa de hoje você confere. No bloco Educação em Debate, a discussão sobre o reinventando o ensino médio na visão dos educadores de Minas. Nos últimos anos, os problemas acumularam. Hoje, há um déficit de mais de 1 milhão de vagas no ensino médio. A professora Renata Campos de Miranda conversa conosco sobre o Reinventando o Ensino Médio, que é a nova diretriz político-pedagógica do ensino médio na rede estadual. Veja também a estreia do quadro Choque de Realidade. Vamos apresentar problemas enfrentados por pais, alunos e educadores nas escolas estaduais mineiras. E no bloco Atualidade, Nita Freire conversa com a equipe do Outras Palavras sobre o livro Nós Dois, que traz crônicas, fotografias e cartas trocadas entre ela e o seu grande amor, Paulo Freire. O projeto piloto do Reinventando o Ensino Médio foi desenvolvido em 2012 em 11 escolas estaduais. Em 2014, o projeto foi universalizado, atingindo todas as escolas que ofertam o ensino médio. Para debater sobre esse assunto, convidamos Renata Campos de Miranda para uma conversa com a professora e coordenadora do Sindiúti, Beatriz Cerqueira. Renata é professora de História na Escola Estadual Dom Cabral, em Belo Horizonte. Educação em Debate. Olá, Renata, obrigada por estar aqui no Outras Palavras. Nossa conversa é de um assunto muito importante, que é esse tal de reinventando o ensino médio. Afinal, o que é reinventar? O que foi necessário para o governo essa ideia de reinventar o ensino médio? Eu que agradeço o convite, Beatriz. E a gente precisa entender como é que esse projeto foi criado, primeiro, para a gente entender por que se reinventa o ensino médio. O ensino médio está em crise há muitos anos no nosso país, né? Um problema, essa transição do ensino fundamental para o ensino superior. Existe um grande abismo nisso e como é que isso vai ser enfrentado, tanto pela evasão quanto pelo número de vagas oferecido, que não é suficiente para o número de alunos na idade escolar do ensino médio. O governo de Minas, pensando em resolver esse problema, criou o projeto Reinventando o Ensino Médio. O problema do Reinventando o Ensino Médio é que ele só reinventa no papel, porque as estruturas das escolas continuam as mesmas, não foi transformada, né? O salário dos professores continua o mesmo, a formação dos professores também a mesma. Então o governo reinventa a ideia, mas ele não reinventa a prática da educação do ensino médio. Na questão das propagandas do governo, o governo aborda muito a questão da área de empregabilidade, dando uma ideia de uma formação de acordo com a necessidade do estudante. O que é essa área de empregabilidade? Pois é, o governo diz que não é técnico, não é profissionalizante. Então, pais, alunos e professores também não entendem muito bem o que significa essa área de empregabilidade. Esse conceito não é um conceito novo. E segundo esse conceito, o responsável por estar empregado é o trabalhador. Né? Então, se o trabalhador não tem emprego, a culpa e a responsabilidade é desse empregador. Mas, em todo o material do Reinventando o Ensino Médio, você não encontra, né, essa explicação do que seria essa área de empregabilidade. Segundo o governo, essa área é para estimular o estudo. O problema é que você ofereceu para um estado com mais de 800 municípios 5 áreas de empregabilidade. Você imaginar que um estado com a diversidade do estado de Minas Gerais pode ser abrangido em 5 áreas de empregabilidade é no mínimo desumano. Dessas 5 áreas, a escola escolhe 3 e o estudante escolhe uma área de empregabilidade. Mesmo que essa área de empregabilidade fosse algo benéfico para o estudante, ele teria um leque de escolha muito pequeno. E quem que dá essa aula de empregabilidade? É alguém formado na área de empregabilidade, ou no turismo? Como é que é? Esse é o outro problema. O professor que dá essa área de empregabilidade é quase sempre o professor que já está na escola. E aí o telespectador pode pensar assim, mas por que um professor vai se submeter a dar uma aula que não é da sua área de formação? As questões salariais, a condição de trabalho que a gente vive na rede estadual obriga os nossos colegas a precisarem de dar mais aulas.
E aí eles vão se submeter a essas áreas de empregabilidade. A gente está em 2014, né? O plano piloto é de 2012. Esse ano, as aulas de empregabilidade começaram e até hoje os professores não receberam formação. Então, você tem um professor de História, formado em História, dando aula de turismo, de empreendedorismo e gestão, de tecnologia da informação, de comunicação aplicada, mas ele não teve formação para essa área. Agora, tem uma questão que eu acho que a comunidade precisa saber, é que ao estudar nesse Reinventando o Ensino Médio, o meu filho, ele vai sair com uma formação técnica? Ele não vai sair com formação técnica, né? Lá na minha escola, quando os pais foram para fazer essa primeira escolha, uma das discussões que nós tivemos foi essa, porque o estudante não sai com formação técnica. Em conversa com os alunos do movimento estudantil, o Cefet hoje já tem um ensino técnico de turismo, por exemplo, de 4 anos. E uma das queixas é que não há vaga no mercado, né? E aí uma outra questão, Renata. Pais, alunos, a comunidade escolar em geral, foi ouvida na construção dessa proposta que hoje atinge mais de 2.000 escolas? Na minha escola, eu posso falar com segurança que não foi ouvida. Segundo o governo, eles ouviram a comunidade do projeto piloto. O projeto piloto foi para 11 escolas. Como eu já disse, nós temos mais de 800 municípios, imaginem o número de escolas. Então, nessas 11 escolas, segundo o governo, ele ouviu pais, alunos e professores. Eu não conheço ninguém que foi ouvido, mesmo estando no movimento e conversando com tantos colegas de profissão, nunca vi ninguém que foi ouvido. E na minha escola foi implementado sem que ninguém fosse ouvido. Bom, nós ouvimos comunidade escolar sobre o Reinventando o Ensino Médio. Vamos ver o que as pessoas acham? Nós podemos elencar 3 problemas principais. Eu acho que o primeiro é a forma como o projeto foi implementado, de uma maneira autoritária, sem conversa com os professores, com a comunidade escolar. O segundo, eu acho que é quanto à negação de vaga aos alunos do ensino noturno. Nós ainda temos uma grande quantidade de adolescentes fora de faixa que necessitam de estudar à noite, pois trabalhando informalmente, eles necessitam ajudar as famílias. E o terceiro, a ampliação do horário dos meninos do primeiro turno, que eles ficam na escola até 12:20 e não tem nenhuma forma de lanche que deixa para alimentá-los. A Secretaria de Educação não abre diálogo com a comunidade escolar. Eles só vão cobrar da gente os resultados. Não existe nenhum investimento a mais nas escolas. Não existe estrutura nenhuma na escola para trabalhar. Alunos de zona rural. Uma sala de 30 alunos, mais da metade vai embora. E aí, como é que eu produzo? Ainda mais que eu trabalho com língua portuguesa, os nossos alunos perdendo aula. De que maneira que isso vai ser benefício para eles? A gente tem uma série de estudantes hoje que trabalham, né, fazem estágio, e aí tem que sair. Às vezes sai mais cedo para chegar em casa, dá tempo de almoçar, de tomar um banho, ir para a escola, e não consegue com esse sexto horário, né? E a questão da merenda escolar para quem não trabalha, né? Que às vezes o estudante fica com fome na escola estudando. Os professores que ficam lá, eles não recebem curso de capacitação para poder dar essa aula. E eles também não vão receber um salário a mais, é só o hora-aula normal dele. Aqui em BH, no dia 27 de março, a gente fez uma grande manifestação no centro da cidade contra o Reinventando o Ensino Médio. Em Montes Claros, a galera de Montes Claros já fez uma manifestação porque não tinha merenda nas escolas, né? Então o governo deixa faltar estrutura para poder fingir que tem um programa que funciona, para quando esse programa der errado, ele colocar a culpa nos estudantes que não querem estudar e nos professores que não querem dar aula. Mas na prática, quem não quer fazer alguma coisa é o governo que não quer investir em educação. Como é que foi essa questão da organização curricular no Reinventando o Ensino Médio? Pois é, o problema do currículo é um problema que não é específico do Reinventando o Ensino Médio, que a gente sabe que os currículos não são pensados por nós, né? A gente vai se adequando, trabalhando com o currículo que é pensado de um modo geral nas universidades. E ele chega na escola. Os professores muitas vezes têm uma formação muito diferente da formação de quem está pensando o currículo, e isso é um problema que a gente tem. E no Reinventando a mesma coisa, com um agravante, porque os professores que estão dando essas aulas não são dessas áreas de conhecimento. E a estrutura da escola? Uma proposta, como está sendo tão divulgada, é a menina dos olhos da secretaria. A estrutura da escola melhorou para atender uma proposta que se quer
A ideia era uma nova metodologia do ensino médio? A estrutura da escola está melhor do que estava em 2013? As salas têm menos alunos, melhores condições de trabalho? Como é que está? É o contrário, né? O Reinventando o Ensino Médio trouxe um grande problema, porque agora o aluno que tem carteira, que não tem carteira de trabalho, ele não pode estudar à noite. Eu dou aula numa escola em que as salas do primeiro ano têm cerca de 44. Então a gente vai aplicar uma prova, você não pode andar na sala. E olha que eu não sou das professoras mais cheinhas, estou na turma das menores. Mas você não consegue se locomover dentro da sua sala de aula. Você vai dar uma aula, e aqui no Brasil a gente gosta de conversar com a mão, com o corpo todo, mas você tem que se conter, porque a carteira está te atrapalhando de tanto o aluno que tem na sala. Laboratório de informática, esse é uma comédia, né? Porque mesmo onde ele existe, não tem técnico. E quem tem computador em casa já sabe que é uma coisa que precisa de manutenção. Imagina numa escola que tem cerca de 1.000, 1.500 alunos, dependendo da escola, e o número desse usando o mesmo computador e não tem técnico. Às vezes o chamado para um técnico, ele leva 6 meses até que um técnico chegue na escola. Educação física, quadra descoberta. Então imagine um aluno que hoje agora com o sexto horário, a aula termina 12h20, o aluno vai às 11h30 para a quadra descoberta. Fala desse sexto horário pra gente. Pois é, o sexto horário, que a gente pode até considerar como um ganho, talvez, porque a carga horária do aluno foi ampliada. Mas se você observar esse horário na prática, ele se tornou uma tortura para os alunos. Porque eles não foram ouvidos, não se conversou com eles, a merenda continua no mesmo horário, com a mesma qualidade, a mesma quantidade. Então, quando o aluno chega no sexto horário, ele está agitado. Ele já não, a merenda de 9h30 já não sustenta mais, porque ele estava acostumado a almoçar antes, né? Então, foi tudo muito mal pensado, foi jogado na escola, sem que isso pudesse ser estudado antes pelo corpo docente da escola, pelo corpo discente da escola, pela comunidade que envolve a escola. Queria agradecer, Renata, a oportunidade de você estar aqui conosco, conheço o seu trabalho, a dedicação que você tem na escola. E ter a palavra de alguém que está dentro da sala, vivendo os problemas, é a oportunidade para a população mineira entender o que nós, trabalhadores em educação, sofremos. Mais uma vez, muito obrigada e dá muito orgulho da profissão quando a gente vê professoras como você. Eu que agradeço também aos meus companheiros da escola, aos meus alunos, que certamente sem eles eu não teria me transformado em professora, né? Uma profissão que a gente vai se construindo, é na caminhada, é na jornada que a gente vai se tornando um professor. Muito obrigada ao sindicato também. Com certeza essa luta sindical, a luta pelos nossos direitos, é uma luta que nos forma, que nos modifica e que nos transforma em um verdadeiro professor. No quadro Profissão Educador, veja o depoimento daqueles que estão no dia a dia da escola. Profissão Educador. Meu nome é Selma, eu trabalho como ATB, assistente técnico da educação básica, na escola Luiz Tanuri, em Medina, no Vale do Jequitinhonha. Eu estou há 4 anos na educação e meu salário é de R$ 1.005. O que está ruim na educação, nesses 4 anos eu pude observar, é tudo. A merenda escolar tem a merenda, mas os funcionários são pouquíssimos para administrar a merenda. Na secretaria, a parte administrativa fica jogada às traças. Eu sou Sônia de Fátima Campos Mascarenhas, sou de Medina, Vale do Jequitinhonha. Hoje moro em Belo Horizonte. Sim, me sinto hoje como aposentada com a cara da pobreza. A gente trabalha 30 e tantos anos, faz uma faculdade, pós-graduação e se aposenta numa situação tão grande de pobreza que é difícil para pagar um aluguel. Com o nosso contra-cheque, nós não conseguimos financiar um imóvel para morarmos com dignidade. Aí eu pergunto, como fazer tanta propaganda de investimento em educação se o professor não tem o mínimo de valor nem para a sociedade, nem para os governos? Um dia eu perguntei a meus filhos, qual de vocês quer ser professor? Eles riram de mim e falaram, mãe,
para ficar a vida inteira sem poder comprar nada como a senhora? No mundo de hoje, desenvolvido, onde todo mundo quer conquistar um espaço, uma situação digna, essa garotada quer ser professor? Um choque de realidade na educação pública mineira. Em Montes Claros, o Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes está abandonado. Choque de realidade. Com 53 anos de história, o Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes, em Montes Claros, está entregue ao abandono e ao descaso. A denúncia é do movimento dos professores, funcionários, pais e alunos do conservatório. A situação atinge 4.500 alunos. O conservatório já foi considerado o maior centro de referência de ensino de arte e cultura da América Latina. Hoje, enfrenta uma situação de total abandono por parte do governo do estado. Desde a reinauguração do prédio em 2006, o conservatório enfrenta problemas estruturais. O auditório está interditado desde janeiro de 2013, a risco de desabamento do teto de várias salas. Até a caixa d'água da escola está com problemas de estrutura. Com a redução do turno noturno, a escola não atende mais o aluno trabalhador. Outro problema é a redução de funcionários de apoio. Em 2011, eram 61 funcionários. Em 2014, o governo reduziu para 28. Olha, o funcionamento do Conservatório de Música Lourenço Fernandes em Montes Claros atualmente está muito precário. Os equipamentos estão sucateados, o próprio prédio está sucateado, está desabando, os professores não têm os materiais e os instrumentos necessários para dar uma aula de qualidade. E eu quero acrescentar também que o conservatório atende prioritariamente as crianças carentes, crianças jovens e adolescentes e adultos da classe trabalhadora. Então eu acredito que é por isso que está existindo essa perseguição. É uma instituição de 53 anos de existência. A comunidade escolar se mobilizou, fez protestos, denunciou a situação. No dia 7 de abril, foi realizada audiência pública pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa em Montes Claros. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. A educação muda um país. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação sabe disso e exerce um papel político e social importante em defesa de um ensino público, gratuito, laico e de qualidade para todos em todas as etapas do aprendizado. A CNTE é uma organização consolidada que tem sua origem na década de 1940, quando professores da escola primária passaram a se reunir em associações. De lá para cá, tornou-se forte e representativa. Hoje a CNTE é uma voz ativa em um universo de quase 3 milhões de trabalhadores que acompanham 54 milhões de alunos da educação básica em todo o país. Presente nos mais importantes fóruns de discussão sobre educação, a CNTE representa a pluralidade ideológica de 48 sindicatos e federações. Em constante intercâmbio de experiências dentro e fora do país, estamos amplamente representados na Central Única dos Trabalhadores, CUT, e em instituições internacionais, como a Internacional da Educação e a Confederação dos Educadores Americanos. A criação do Fundeb, o reconhecimento dos funcionários de escolas como educadores e o piso salarial nacional do magistério foram resultado da luta e do empenho da CNTE, que defende ainda um Plano Nacional de Educação, PNE, que fortaleça e valorize os educadores. Também reivindica que os royalties do petróleo e que 10% do produto interno bruto sejam destinados à educação pública brasileira. A CNTE estimula o debate de temas polêmicos e essenciais, como o combate ao racismo e a exploração do trabalho infantil. Parceira do programa IPT-AIDS do Ministério da Saúde, capacita os educadores para a prevenção das DSTs. Contribuindo para a construção de novos horizontes de luta, a CNTE criou a Escola Nacional de Formação, a Esforce, que prepara dirigentes sindicais de todo o país. Também edita a revista Retratos da Escola,
mantendo o diálogo e o intercâmbio com instituições científicas e sindicais da área educacional. Todos os documentos produzidos pela Confederação estão disponíveis para a sociedade no site cnte.org.br e nos demais canais, como boletins, jornais e redes sociais. A CNTE tem o papel de divulgar as questões educacionais, de defender os interesses da educação pública, e esse é um trabalho que eu fico muito feliz de estar vendo acontecer no Sindiúti de Minas Gerais. Quero parabenizá-lo por isso e espero que esse programa continue por muito tempo informando os trabalhadores de educação de Minas Gerais. Para a CNTE, só é possível construir um país mais igualitário com educação pública de qualidade, professores bem remunerados e investimento compatível com a importância que a educação tem na vida de um país que quer crescer e tornar-se forte. Calendário de lutas. Na cidade de Contagem, Assembleia da Rede Municipal, dia 23 de abril, às 14 horas, na Avenida João César de Oliveira, 2889. Em Betim, a Rede Municipal está em greve por tempo indeterminado. A Assembleia acontecerá dia 23 de abril, às 9h30 da manhã, em frente ao Senai. Assembleia Estadual dos Trabalhadores em Educação, com paralisação total das atividades, dia 24 de abril, às 14 horas, no pátio da Assembleia Legislativa. Tire suas dúvidas com o Departamento Jurídico do Sindiúti. Tira dúvidas. O meu afastamento preliminar foi publicado há 3 anos e até hoje não foi publicado a minha aposentadoria. O que devo fazer? Aqueles servidores que já tiveram a publicação do seu afastamento preliminar já há um bom tempo, pode ajuizar a ação visando a publicação da sua aposentadoria, desde que o servidor tenha férias-prêmio em espécie para receber. Porque, na verdade, o pedido só é possível desde que haja a comprovação do prejuízo para aquele servidor em virtude da demora em se publicar o seu ato de aposentadoria. O jornalista Aloísio Lopes conversa com Nita Freire sobre o livro Nós Dois. Atualidade. Preciso de ti, como as cordas do violão precisam do artista, como a terra seca precisa da chuva, como a canção precisa do cantor, como o prego precisa do martelo e o martelo do artesão. Esse é um dos trechos das muitas cartas que o educador Paulo Freire escreveu para sua amada Nita Freire. Agora, essas e outras palavras estão ao alcance de todos no livro Nós Dois, que Nita Freire lançou em Belo Horizonte a convite do Sindiúti no Memorial da Anistia. Entre um autógrafo e outro, ela atendeu a nossa reportagem. Nós Dois é o seguinte, quando Paulo morreu, eu escrevi um livro de crônicas da vida cotidiana. Era editor de livros de Paulo, um rapaz, Jorge Cláudio, e ele foi me fazer uma visita, era muito amigo, e eu comecei a contar as histórias do cotidiano de Paulo comigo. E quando ele chegou no portão, ele voltou e disse assim: Nita, eu queria que você escrevesse, se você quiser dividir com seus amigos, porque vocês tiveram uma relação muito especial. Ele dizia, toda vez que eu saía daqui, eu sentia que eu saía benzido, eu saía com uma aura diferente daquela que eu tinha entrado, não só pela sabedoria de Paulo, mas que Paulo, numa visita assim, não ficava falando de saber científico, filosófico, mas por essa coisa que emanava de vocês dois, esse amor enorme que emanava de vocês. Então eu escrevi esse livro. E de uns 3 anos para cá eu digo, não, eu quero refazer esse livro, refiz as crônicas de amor, né? Eu digo, mas eu quero acrescentar um pouco do meu diário, de quando eu comecei a namorar com Paulo, e quero muito, muito colocar as cartas e as poesias de amor
de Paulo para mim. Essas cartas de Paulo têm uma função pedagógica muito grande. Eu gostaria que homens, lendo isso com suas mulheres, sentissem que podem amar mais, que podem ter uma relação de maior enlevo, de maior encantamento de um pelo outro. E nesse livro eu quero celebrar o meu amor com Paulo e o dele por mim. A maior qualidade de Paulo foi essa capacidade enorme de amar, não é? Ultimamente eu tenho dito também que eu acho que uma das grandes qualidades de Paulo, a gente fala de coerência, de generosidade, de tolerância, todas foram grandes qualidades, mas eu quero ressaltar muito essa qualidade que Paulo teve de nunca se lamuriar, de nunca, Paulo disse, eu me nego a piedar-me de mim mesmo. E você viver com um homem assim é alguma coisa muito fantástica, não é? É isso que esse livro traz. Respeitado em todo o mundo e um dos mais expressivos educadores da luta por educação libertária nos anos de chumbo do Brasil, o pedagogo Paulo Freire começou a trabalhar com alfabetização de adultos em 1961, em Recife. Ele é o criador do método que leva seu nome e que foi adotado pela Unesco, e também da pedagogia do oprimido, que ainda hoje faz discípulos em todo o mundo. Paulo Freire faleceu em 2 de maio de 1997, vítima de um infarto, mas sua imensa obra é imortal. No Momento CUT Minas, você conhecerá a luta da categoria metroferroviária contra a privatização do metrô de Belo Horizonte. A presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, conversa com a presidenta do Sindimetro, Alda Lúcia dos Santos. Momento CUT Minas. A categoria metroferroviária tem campanha salarial. E além da campanha salarial, vocês estão numa grande e importante campanha contra a privatização. Fala dessa campanha pra gente. Na realidade, a campanha salarial da categoria metroferroviária está começando agora. Ela vai até mais ou menos meados de maio, início de junho. A empresa ofereceu um índice irrisório, que foi 3,92. Vai continuar as negociações, agora em 22, 23 e 24 vai ter uma nova rodada de negociação e a gente acredita que esse índice pode se melhorar, não só o índice, mas as condições que ela quer nos oferecer. Eu acho que dá para a gente melhorar em alguma coisa aí, com certeza. E a gente pede a participação da CUT nesse momento também da campanha salarial dos metroferroviários. E a questão da privatização, Aldo? Explica para as pessoas o risco que a gente está correndo nesse momento. Em 2013, muita gente foi à rua, a pauta da mobilidade urbana, de um transporte público de qualidade, estava nas ruas. E quais os riscos que a gente corre agora? O Sindimetro começou agora uma campanha contra a estadualização e privatização do metrô. Quero aproveitar a oportunidade de entregar uma camisa. Essa campanha, ela começa em Belo Horizonte, mas ela é uma campanha nacional, porque nós estamos defendendo a CBTU. Nós queremos a CBTU como uma empresa estatal, pública e federal. Para você ter uma ideia dessa questão da privatização, quando a CBTU, no Rio de Janeiro era a CBTU, era 1.200.000 passageiros dia, e o preço da passagem também era um preço baixo. Com a privatização, que hoje é a Supervia, está chegando a 700 mil. E sem contar que, com a privatização também foi cortado o trecho todo. Trechos que atendiam a classe trabalhadora, a população mais carente, foram cortados e a Supervia pegou simplesmente o filé. O que significa uma privatização no metrô Belo Horizonte? Aumento da passagem, sucateamento. E o que a gente quer e pede à população que entenda que a nossa briga não é contra a população. Nossa briga é contra o governo federal, que a gente quer uma passagem que atenda ao trabalhador, que não seja uma passagem excludente. A nossa preocupação é essa e conta com a participação da CUT nessa campanha. Acho que a CUT vem só somar com a gente e espera que a gente consiga sensibilizar o governo federal para mostrar da importância do transporte, que esse transporte tem que ser público e federal. A gente deseja sucesso na campanha salarial dos metroferroviários. É claro que a gente está junto nessa luta contra a privatização e contra a estadualização, que é um passo para a privatização também. E contem com a CUT e sucesso na campanha salarial de vocês. E para terminar, fique com o humor de Rômulo Garcias.